Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. O som do ar-condicionado ecoava pelo silêncio opressor do laboratório subterrâneo. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, lançando sombras inquietantes nas paredes cinzentas e despojadas. Miguel ajustou o jaleco, a gola apertando seu pescoço, enquanto passava pelas salas frias. Cada passo ecoava no chão de azulejos esterilizados, intensificando a sensação de isolamento. Ele evitava olhar diretamente para os tanques de vidro alinhados ao longo do corredor, embora soubesse exatamente o que continham. Dentro deles, as crianças flutuavam, suspensas em líquidos translúcidos, conectadas a uma infinidade de tubos e eletrodos que cobriam seus corpos pálidos. Eram chamadas de anjos pelos cientistas, mas não havia nada celestial naquela cena. Os tanques pareciam mais caixões modernos do que invólucros protetores. O líquido em que as crianças estavam imersas pulsava levemente, emitindo um brilho esverdeado que acentuava o contraste com a penumbra do corredor. Miguel sentia um aperto no peito sempre que passava por ali, mas evitava demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Ele sabia que seus colegas não hesitariam em relatar qualquer comportamento suspeito. Miguel sabia que o projeto era desumano, os testes eram invasivos, cruéis, e as crianças não passavam de cobaias descartáveis para os outros cientistas. Eles falavam delas como se fossem apenas números, ignorando deliberadamente o fato de que eram seres vivos. Ele, entretanto, mantinha uma distância emocional, convencendo-se de que seu papel era apenas seguir ordens. Era mais fácil assim, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo, até que conheceu a menina do tanque 7. Ela tinha algo diferente. Seus traços delicados contrastavam com a frieza do ambiente, e havia uma aura inexplicável ao seu redor. Seus olhos abriam apenas ocasionalmente, revelando um brilho branco que parecia iluminar a sala inteira. Miguel a observava pelas câmeras durante as noites longas, fascinado por sua calma em meio à dor. Enquanto os outros anjos reagiam aos testes com gritos e convulsões, ela permanecia serena, como se estivesse alheia ao sofrimento. Uma noite, enquanto todos estavam fora, Miguel não conseguiu resistir à curiosidade. Ele entrou na sala de contenção, sentindo o coração acelerar. A atmosfera ali dentro era ainda mais pesada do que no corredor. O ar parecia estagnado, carregado com um cheiro de produtos químicos e metal. Ele se aproximou do tanque 7, os sapatos emitindo leves rangidos no piso. A menina flutuava no líquido, os tubos e sensores em seu corpo se movendo com suavidade. Miguel sentiu um misto de fascinação e tristeza ao olhar para ela tão de perto. "Você consegue me ouvir?" Ele sussurrou, a voz quase falhando. Ele não esperava a resposta, mas, para sua surpresa, os olhos dela se abriram. O brilho branco inundou a sala, e Miguel recuou instintivamente, sentindo um frio percorrer sua espinha. Ela o encarava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Algo naquele olhar parecia atravessar sua alma. Na semana seguinte, Miguel começou a visitá-la com mais frequência. Ele aguardava ansiosamente o fim do turno de trabalho, quando o laboratório ficava vazio, e o silêncio permitia que ele se aproximasse do tanque 7 sem ser notado. Cada visita parecia aprofundar a conexão entre os dois, embora ele não pudesse explicar o porquê. Algo naquela menina despertava nele sentimentos que iam além da compaixão. Era como se ela carregasse uma verdade oculta, algo que Miguel estava destinado a descobrir. Durante um desses encontros, algo inacreditável aconteceu. Miguel estava encostado no painel de controle, observando a menina flutuar no líquido translúcido, quando seus olhos se abriram. O brilho branco que emanava deles preencheu a sala, fazendo com que Miguel recuasse, o coração disparado. Por um instante, ele pensou em fugir, mas permaneceu. Havia algo na maneira como ela o encarava, uma mistura de serenidade e intenção. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha.
Ela ergueu uma mão fina e pressionou contra o vidro do tanque. Miguel hesitou, seu instinto gritando para não se aproximar. Mas, ignorando a razão, ele ergueu sua própria mão e a colocou do outro lado do vidro. No momento em que suas mãos se alinharam, um calor inexplicável atravessou seu corpo. Era como se uma energia desconhecida estivesse fluindo dela para ele. Miguel prendeu a respiração, sentindo algo entre divino e aterrorizante. Nos dias seguintes, os sinais vitais dela começaram a mudar. As telas que monitoravam suas funções corporais exibiam números que nenhum dos cientistas conseguia explicar. O que há de errado com o tanque 7? Um dos supervisores perguntou, franzindo a testa enquanto analisava os dados. Miguel disfarçou, alegando que tudo estava dentro dos parâmetros normais. Mas ele sabia que algo havia despertado na menina naquela noite. Não era apenas um sinal de vida, era algo maior. Ele puxou uma bombinha de dentro do jaleco e a usou. Ele tinha asma, e em situações de estresse ela era mais frequente. Ele começou a observá-la ainda mais de perto pelas câmeras de vigilância. Uma noite, enquanto revia as gravações, testemunhou algo que o deixou sem fôlego. A menina estava com uma pequena lesão na mão, causada por um dos eletrodos mal ajustados. Sem qualquer expressão de dor, ela simplesmente passou a outra mão sobre o ferimento, e a pele se regenerou instantaneamente. Miguel piscou, incrédulo. Ele reviu o vídeo várias vezes, mas não havia como negar o que viu. A descoberta o deixou perturbado. Ele sabia que, se os outros cientistas descobrissem aquilo, os experimentos se tornariam ainda mais agressivos. Miguel não conseguia decidir o que era mais assustador: a ideia de que ela era uma cobaia milagrosa, ou o que os humanos fariam com esse milagre. Os testes aumentaram em intensidade, e o sofrimento da menina parecia não ter fim. O corpo pequeno e frágil era submetido a choques elétricos que faziam seus músculos se contraírem involuntariamente, causando-lhe dor aguda. As altas doses de medicamentos experimentais, administradas sem piedade, tornavam seu organismo cada vez mais vulnerável, e a cada nova aplicação, seus sinais vitais se tornavam mais irregulares. O ar do laboratório, já pesado de desolação, parecia se tornar ainda mais denso à medida que os dias passavam, e Miguel, observando tudo de sua posição, se via tomado por um desgosto crescente. Mas sua função, seu papel dentro daquele projeto, o impedia de agir. Ele era apenas um técnico, um simples executor das ordens que vinham de cima. Não havia espaço para compaixão ou questionamentos, ou pelo menos era o que ele tentava acreditar. Mas quando ela quase morreu, tudo mudou. Foi em um daqueles dias longos e insuportáveis que os médicos, após mais uma rodada de testes exaustivos, finalmente concluíram que ela não resistiria. Os sinais vitais dela haviam caído para níveis críticos. O brilho nos olhos dela, antes tão forte e misterioso, havia se apagado, e o corpo, tão magro e vulnerável, parecia estar à beira da morte. O relatório foi claro: uma cobaia perdida. Eles já estavam preparando o tanque para uma nova criança, uma nova alma para ser testada, descartando a menina como se fosse um simples número. Mas Miguel não conseguiu aceitar aquilo. Algo dentro dele se rompeu naquele instante. Ela não merecia ser jogada fora como um objeto descartável. Ela era diferente. Ele sentia, de alguma forma, que ela tinha mais a oferecer, que havia algo além da ciência por trás daquela presença enigmática. Naquele momento, a ideia de seguir em frente com a rotina impessoal do laboratório se tornou insuportável. Sem pensar nas consequências, sem hesitar, Miguel violou todos os protocolos. Ele entrou na sala de contenção depois do expediente, quando o laboratório estava vazio e a vigilância reduzida. O som das suas respirações era a única coisa que se ouvia enquanto ele se aproximava do tanque. A sala estava silenciosa demais, quase sombria demais, e ele sentiu o peso da transgressão em seu peito. Com um cuidado quase reverente, Miguel ajustou os equipamentos de monitoramento, alterando os parâmetros para estabilizar os sinais vitais da menina. As mãos tremiam enquanto ele conectava novos dispositivos, tentando reverter os danos causados pelos testes implacáveis. A cada ajuste, o coração de Miguel disparava. Ele sabia que estava violando regras que poderiam custar-lhe a carreira, ou até mais, mas não conseguia parar. Ele não podia deixá-la morrer, não daquela forma, não sem tentar. Então, algo aconteceu.
Os olhos dela, que antes estavam opacos, começaram a se mover, lentamente, como se ela estivesse emergindo de um longo sono. O brilho branco que emanava de seus olhos acendeu novamente, mas dessa vez era mais suave, quase como uma fagulha de vida, lutando para não se apagar. Miguel ficou parado, observando, os dedos ainda sobre os controles, sem acreditar no que estava vendo. Foi então que ela abriu os olhos completamente, e Miguel jurou ver um sorriso. Um sorriso leve, quase imperceptível, mas o suficiente para derreter o peso de sua angústia. A conexão entre eles, antes tênue, agora era palpável. Não havia palavras, apenas uma sensação estranha e poderosa que os unia. Miguel sentiu que, por um breve momento, ele não estava mais sozinho no laboratório. Ela estava ali, presente, e havia algo em sua expressão que indicava compreensão, talvez até gratidão. Ele se inclinou mais perto do vidro, seu coração batendo com força. Eu não vou deixar que eles te destruam, ele sussurrou, a voz rouca, como se a promessa fosse algo mais do que simples palavras. Era um voto silencioso, um juramento que ele sabia que não poderia quebrar. A menina, embora incapaz de falar, pareceu entender. Seus olhos brilharam com uma intensidade que Miguel nunca imaginara ser possível em uma criatura tão debilitada. Era como se ela quisesse dizer algo, mas o peso das experiências que vivia a impedisse de se expressar de maneira clara. Ainda assim, Miguel sentiu que algo havia mudado. Algo dentro dela, e algo dentro de si mesmo. Naquela noite, uma conexão silenciosa, mas inquebrável, surgiu entre os dois. Miguel sabia que aquilo seria o início de algo maior, algo que ele não poderia mais ignorar. Ele se afastou do tanque, mas a promessa ecoava em sua mente. Ele faria tudo o que fosse necessário para protegê-la, não importava o que isso custasse. Enquanto se retirava da sala, sentiu o peso de sua decisão. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: ele não podia voltar atrás. O destino da menina agora estava nas suas mãos. O ambiente no laboratório se tornou progressivamente mais tenso. O foco dos cientistas estava completamente voltado para o tanque 7, onde a menina havia demonstrado sinais de algo que desafiava toda a lógica e os parâmetros dos experimentos. O progresso ali era notável, mas também perturbador. Os outros cientistas estavam obcecados com os dados que estavam sendo coletados, mas para Miguel, cada novo teste parecia mais uma sentença de morte para a menina. Ele mal conseguia esconder a crescente preocupação que tomava conta dele a cada dia. As noites eram cada vez mais longas, e a sensação de impotência só aumentava. Miguel sabia que não poderia continuar naquele ritmo por muito tempo. Ele se via cada vez mais consumido pela ideia de tirá-la daquele lugar, mas o labirinto de protocolos e o sistema de segurança impenetrável do laboratório tornavam qualquer tentativa de fuga quase impossível. As portas reforçadas, os sistemas de monitoramento constante e os guardas que patrulhavam o local com vigilância incansável eram barreiras que ele não sabia como superar. Cada plano que tentava formular se dissolvia assim que ele começava a traçar um caminho. Mas a cada dia, sua determinação aumentava, mesmo que ele não soubesse ainda como iria conseguir. E então, em uma noite particularmente silenciosa, enquanto revisava documentos e atualizava registros de seus experimentos mais recentes, o som estridente do alarme de emergência cortou o ar, gelando-lhe a espinha. O barulho era ensurdecedor, reverberando pelo corredor vazio e até mesmo nas profundezas de sua mente. Algo estava errado. O pânico tomou conta de seu corpo e seus sentidos ficaram aguçados. Ele imediatamente largou os papéis, jogando-os sobre a mesa, e correu para o centro de comando, onde todas as câmeras estavam centralizadas. Quando entrou na sala, seus olhos se fixaram nas telas, que exibiam imagens em tempo real de todo o complexo. A tensão era palpável. Ele viu os guardas se movimentando rapidamente pelos corredores, armados e em alerta, mas nada disso importava naquele momento. No canto inferior da tela, o que ele temia mais estava se concretizando diante de seus olhos. Uma das crianças havia escapado do seu tanque. O que se seguiu foi um caos. Miguel observava, incrédulo, enquanto a figura de uma criança menina do tanque 7 corria pelos corredores escuros e vazios do laboratório. Seus olhos brilhavam, quase como se ela soubesse exatamente onde ir, onde esconder-se.
Sua figura, quase etérea, se movia com uma graça sobrenatural, sem hesitação, como se o medo que os outros sentiam não a tocasse. Ela estava livre, ou pelo menos por um momento, parecia estar. E tudo o que Miguel conseguia fazer era observar, completamente paralisado. As câmeras mostravam os guardas em movimento, as armas em punho, mas a menina parecia estar sempre um passo à frente. Não havia como negar. Ela estava em sintonia com algo que ninguém ali compreendia. Os sistemas de segurança, que antes pareciam invencíveis, agora pareciam ser ineficazes diante dela. Eles tentavam cercá-la, mas, mais uma vez, era tarde demais. Miguel sentiu o coração bater descompassado. Ele sabia que, se ela fosse capturada de novo, seria o fim, não apenas para ela, mas para todos os sonhos de liberdade que ele começara a cultivar secretamente. A ideia de que ela poderia estar fugindo não apenas do laboratório, mas de algo ainda maior, algo que ninguém sabia como controlar, o aterrorizava e o fascinava ao mesmo tempo. O medo de perder o controle sobre tudo o que estava acontecendo o consumia, mas ele sabia que havia algo mais ali, algo mais do que um simples teste científico. O alarme continuou a soar, um som constante e agudo, enquanto os guardas se aproximavam mais e mais, e ele começou a perceber que sua chance de fazer algo estava se esvaindo rapidamente. A menina estava solta no complexo, mas por quanto tempo? Ele não podia esperar. Precisava agir. Mas como? Ele não podia simplesmente correr atrás dela, isso o colocaria em risco. Contudo, ele sabia que havia algo que ele poderia fazer. Uma última chance de salvar a menina, e talvez a si mesmo. Ele tinha que sair dali, todo o laboratório seria trancado. Se ele não saísse agora, ele ficaria preso. Ele pegou suas coisas correndo e correu para o corredor. Miguel ouviu o som dos gritos que ecoava pelos corredores, desesperados, de cientistas e guardas que pareciam perdidos no caos. Cada grito era uma expressão de pânico, mas também de impotência. Ele não ousou sair do armário. Tinha algo errado. Qualquer movimento, qualquer som, poderia ser sua condenação. Ele sabia que a menina estava por perto, e que ela não era mais a criatura que ele havia conhecido antes. Algo dentro dela havia mudado, ou talvez tivesse sempre estado ali, oculto, esperando para ser despertado. Com a respiração pesada e os olhos fixos na fresta da porta do armário, Miguel se forçou a manter a calma. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas a cada segundo que passava, ele se sentia mais apreensivo. Então, de repente, o som dos passos. Não eram os pesados, apressados dos guardas, mas passos suaves e quase etéreos, como se a menina estivesse flutuando no ar. Miguel piscou, tentando enxergar melhor através da estreita abertura. E então ela apareceu. A menina do tanque 7 estava parada ali, no teto. Seus membros haviam se alongado de forma grotesca, esticando-se em direções impossíveis, quase como se ela fosse uma aranha, mas com uma graciosidade assustadora. Seu corpo se movia com uma fluidez sobrenatural, e seus longos braços e pernas se esticavam de maneira que desafiava qualquer noção de anatomia humana. O cabelo dela, antes preso e imóvel, agora flutuava em torno de seu rosto, como se estivesse submerso em água. E sua boca, uma boca enorme, desproporcional, se abria para revelar dentes afiados e irregulares, como de um predador. A visão era aterrorizante, algo que desafiava a realidade. Miguel não conseguia desviar os olhos, hipnotizado, paralisado pela cena que se desenrolava diante dele. A menina o olhava diretamente, e por um instante, Miguel sentiu uma onda de pavor congelá-lo no lugar. Ele sabia que ela o tinha visto, sabia que ela o observava com aqueles olhos brilhantes e insondáveis. Ele pensou que seria o fim, que ela o atacaria, o dilaceraria com aqueles dentes enormes. Mas o que aconteceu em seguida o deixou completamente sem palavras. Com um movimento suave, ela desceu do teto, seus membros se contraindo e reconfigurando-se de forma natural, como se a distorção anterior fosse apenas uma transição para algo mais humano. Ela se posicionou lentamente diante dele, e, por um momento, ele não sabia o que esperar. O medo o consumia, mas havia algo mais ali, algo que ele não conseguia identificar. A menina inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, em um gesto que, por mais grotesco que fosse, parecia humano. Era quase como se ela estivesse agradecendo, como se reconhecesse a presença dele e a sua tentativa de ajudá-la.
Miguel ficou em silêncio, os olhos fixos nela. Seu corpo estava congelado, incapaz de se mover ou de falar. Ele não sabia o que fazer, se deveria tentar fugir ou se deveria se curvar diante dela. Sua respiração pesava e fazia um som horrível, mas ele não arriscava mover as mãos para pegar sua bombinha. Ela fez um movimento de cabeça quase imperceptível, que ele poderia arriscar que fosse algo como um cumprimento, e tocou seu peito. Ele sentiu seu peito queimar e cerrou o grito. Mas antes que ele pudesse reagir, ela fez um movimento inesperado. Sem dizer uma palavra, ela se virou e, com uma leveza sobrenatural, desapareceu no duto de ventilação, deixando Miguel ali, sem saber como processar o que acabara de acontecer. Os gritos ainda ecoavam pelos corredores, mas Miguel já não sentia o pavor que sentira antes. Sua respiração estava normal. Ele não sentia o peso de respirar proporcionado pela asma. Algo havia mudado entre eles. Ele sabia que ela não o atacaria, que, de alguma forma, ela o reconhecia como aliado, ou pelo menos como alguém que, de alguma maneira, não fazia parte do sistema que a havia aprisionado. Ele estava seguro, pelo menos por enquanto. O medo de ser encontrado pelos guardas, o medo do que poderia acontecer a seguir, ainda pairava sobre ele, mas de alguma forma, ele sentia que aquela experiência havia alterado o curso das coisas. Miguel se levantou lentamente, ainda em estado de choque, e olhou em volta, como se tentando entender o que havia acontecido. O que ele acabara de presenciar não era mais algo que se poderia chamar de ser humano. Ela não era mais uma criança indefesa em um tanque de vidro. Agora, ela era algo além, algo que ele não sabia como explicar. E, de alguma forma, ele sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida nunca mais seria a mesma. Miguel correu pelos corredores, evitando os corpos mutilados dos cientistas. O cheiro de sangue e químicos era sufocante. Ele alcançou a saída de emergência e viu a menina pela última vez através do vidro. Ela o observava de longe, seus olhos brilhando na escuridão. Então, ela desapareceu para sempre. Fora do laboratório, Miguel jurou nunca mais se envolver em algo tão desumano. Ele sabia que aquela menina não era um anjo, mas algo muito mais complexo e terrível. Ela havia poupado sua vida, e isso o assombraria para sempre. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.